Então, hoje o nosso estudo da mediunidade é o capítulo 22, o livro Mediunidade e Evolução, Martins Peralva. Capítulo 22, Identificação dos Espíritos. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pelas mensagens que te dê. Mas, se é justo, lhe afiras a cultura, é imprescindível, anotes a orientação que está dentro dela. Emmanuel. Espíritos elevados e não elevados formam a população do mundo espiritual, para onde iremos após deixar na terra a roupagem de carne. Elevados são os que pautam sua atuação na palavra e na exemplificação durante o contato conosco, pelos padrões da moral evangélica, que é a própria moral espírita. Não elevados são aqueles que norteiam sua palavra e atos em desacordo com os princípios edificantes. Emmanuel aconselha, lhes afirmamos a cultura, mas também a orientação contida na mensagem. Essa mensagem de hoje, ela é um presente da espiritualidade para nós, mediante ao momento que estamos vivendo. Momento de pandemia, pânico, de muitas notícias que nem sempre são verdadeiras, principalmente utilizando de fundo a doutrina espírita. A gente tem visto muitas notícias com o nome do Chico, com o nome do Divaldo, com o nome de outros que a gente conhece do meio espiritual e que são fake news. Então, essa lição de hoje, ela veio nos orientar como que a gente pode verificar se aquela mensagem ela é uma mensagem verdadeira ou não. Primeiro, não se prendam ao nome Espírito de Luz. Ele não busca a autopromoção, ele não precisa disso, ele sabe que nós, enquanto espíritas encarnados, nós sabemos que o que vale é o conteúdo da mensagem, que o que vale é aquilo que ele está te trazendo de bem, de benefício. Então, ele não está preocupado em falar se foi Beltrano, se foi fulano, mas sim em passar uma mensagem para nós que nos oriente e nos dê calma para vivenciar esse momento. Então, toda aquela mensagem que você vê, que tiver um cunho pessimista, que tiver alguma coisa para você fazer, tá te passando orientações, elas não são verdadeiras. Principalmente aquelas que vêm falando, vai te dar uma vacina, vai fazer um remédio. A espiritualidade, ela vem sim nos atender sempre que a gente precisa, vem se é do nosso merecimento. Porém, a espiritualidade, ela não vai preocupar em te mandar uma mensagem pedindo para você posicionar um copo de um jeito ou de outro, para colocar um adesivo no braço, alguma coisa assim, para mostrar que você tem fé. Ela vai, se ela precisar colocar um remédio, alguma coisa para nós, ela vai fazer isso sem que a gente precisa fazer algo em troca. Identificar-se-á o espírito pelos mesmos parâmetros com que identificamos homens na Terra. Olha só que interessante. A regra é uma só. Os espíritos são as próprias criaturas humanas sem o corpo físico. Homens e espíritos elevados distinguem-se pelo bom senso, a linguagem digna, nobre e criteriosa, o comportamento equilibrado, a humildade e o desejo de servir. Esses atributos, ajustando-se à fraternidade, indica elevação espiritual. Então, é muito importante a gente perceber a linguagem digna. Toda aquela linguagem que às vezes é de baixo calão, às vezes está falando alguma coisa que seja ofensiva à coletividade, ela não veio de um espírito elevado. Então, porque aqui a linguagem de uma mensagem de um espírito elevado ou de um homem com moralidade elevada, um homem virtuoso, a linguagem dele é digna, nobre e criteriosa.
me chamou muita atenção a questão do criterioso. Por quê? Critério, seletividade. Para alguns, a gente pode falar palavras mais difíceis, mais complicadas. Para outros, não. Para alguns, a gente pode explicar mais. Para outros, a gente pode explicar menos. Então, essa questão da criteriosidade é verificar se a nossa palavra é edificante, para quem que a gente está falando, de que forma, e se a gente está sendo entendido conforme a mensagem que a gente quer passar. Muitas vezes a gente até quer passar uma mensagem boa, mas a gente se perde no critério e seletividade das palavras, e aí a gente é mal interpretado. Homens e espíritos elevados terão sempre a mensagem instrutiva para os companheiros de jornada. Homens e espíritos em caminho para a elevação, via de regra, comportam-se de acordo com o mal, embora seja lícito esperar deles boas atitudes. Não há ninguém encarnado ou desencarnado tão elevado que não possa cometer enganos, nem tão imperfeito que não possa praticar coisas certas. Olha que interessante. Aqui faz a gente retornar àquela palavra do Chico, né? Que veio falando que ninguém nesse mundo é tão pobre que não tenha nada do que doar, e ninguém é tão rico que não esteja precisando de algo. Aqui é a mesma condição. Não há ninguém encarnado ou desencarnado na mesma vibração, né, que do nosso planeta, tirando aqueles espíritos perfeitos, elevados, né? Mas tirando esses, o que nos rodeiam, nenhum deles está propício a não cometer enganos. Muitas vezes a gente passa uma orientação de boa vontade, porém a gente vê que aquela orientação já não serve mais, já não é correto, a gente aprendeu que pode ser feito diferente. Aqui é o que está falando aqui, não há ninguém encarnado ou desencarnado tão elevado que não possa cometer enganos. Aí aqui também vem a questão da humildade. Eu estava errado com relação àquela orientação que eu te passei. Eu agora aprendi que dessa forma é melhor. Vamos seguir desse modo? A gente ter humildade para reconhecer as nossas falhas e corrigi-las. Não só reconhecê-las, mas corrigi-las. E aqui ele vem completando que não existe ninguém tão imperfeito que não possa praticar coisas certas, né? Essa parte me fez lembrar daquela história que a gente já contou várias vezes aí na nossa casa, né? Que certa vez um preso que já tinha cometido vários erros durante a sua encarnação, mas que naquele momento tinha pagado para as leis humanas, né? O que ele tinha feito, ele tinha ficado o tempo determinado para ele na cadeia, e ao ser solto, ele saiu com bons pensamentos da cadeia, né? Pensando que daquele dia para frente ele gostaria de ter boas atitudes, de fazer o bem. E nessa mesma ocasião, houve algo naquela cidade que a espiritualidade superior precisava entrar em contato no auxílio. E aí a espiritualidade ela chegou nos integrantes de uma casa espírita e tentou falar, mas um estava assistindo televisão, outro estava envolvido com seus trabalhos, um estava viajando e ninguém pôde dar acesso à espiritualidade. Eles chegaram nos líderes de igreja, né? Tentaram também, não conseguiram, e assim foi em diversas outras pessoas consideradas pessoas do bem. E nenhuma delas, naquele momento, estava pensando em fazer, em praticar o bem. Não estava acessível. E eles conseguiram o acesso que eles precisavam na mente e no pensamento desse preso que estava saindo ali da cadeia. Por quê? Ele estava renovado, ele estava com a vontade de fazer o bem. E aí ele entrou em sintonia com essa espiritualidade. A gente já contou isso várias vezes aí na nossa casa, encaixa bem aqui nessa parte da nossa leitura, né? A gente tem sempre que estar pronto para ouvir a espiritualidade quando eles precisarem de nós.
Atitude e linguagem, pois, definem o espírito. O espírito avançado em progresso evidenciará moral superior, sentido construtivo, coerência e bom senso, compreensão e bondade, simplicidade e concisão nos conceitos, emitidos oralmente ou por escrito. Seja sua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, tenha coerência, tenha conhecimento, procure se instruir para que você possa falar de acordo com a necessidade de cada um que esteja ouvindo. Procure ser menos juiz do outro. A gente não sabe o que o outro está passando. Uma linguagem espiritual elevada, ela não vai te falar o que você deve fazer, porque ela respeita seu livre-arbítrio. Porém, ela vai falar de acordo com o que te motive a ser uma pessoa melhor. É isso que a gente precisa ter o discernimento na nossa vida, nos nossos momentos, para poder ler, para poder interpretar e para poder colocar ou não em prática. Não é porque alguém está lá, está assinando que é fulano, que é beltrano, está falando que é da doutrina espírita, que a gente tem que tomar por verdade e colocar na nossa vida. Certa vez, Chico Xavier disse que qualquer orientação que lhe fosse dada, que fugisse à doutrina espírita conforme Allan Kardec codificou, para ele já não servia. Para ele já não seria como sendo verdadeiro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para que a gente possa, discernir o que é bom e o que não é. O espírito retardado na caminhada formulará conceitos inaceitáveis, destruirá em vez de construir, revelará falta de lógica e de coerência, será frequentemente intolerante, ameaçador, arrogante ou dissimuladamente humilde. Olha só, destruirá em vez de construir. Quantas mensagens aí nesses últimos dias a gente não pegou, que vem falando que a gente precisa ficar apavorado, que os espíritos de luz não estão conseguindo nos auxiliar, que isso e aquilo. Gente, esse conteúdo de mensagem, ele não é verdadeiro. Mesmo se a Terra estivesse passando por alguma condição pior do que essa, eles não viriam falar assim para a gente, porque eles não iriam nos apavorar nesse momento, e sim nos tranquilizar. A gente precisa de calma, serenidade para pensar, para agir, para servir. Então, esse tipo de mensagem, ele não é verdadeiro. Revelará a falta de lógica e de coerência. Já ouvimos por aí também. O vírus, ele não sobrevive a calor. Você toma um chá quente, você toma isso, você toma aquilo outro, tome água quente de manhã. Gente, água quente, o máximo que você vai conseguir tomar aí é o quê? 26, 27 graus, não sei, Vai queimar tudo por dentro. Agora, a temperatura do nosso corpo é o quê? A temperatura do nosso corpo é 36 graus e meio. Se o vírus ele não sobrevive a 27, 28 graus, que é o que eles estão indicando em algumas mensagens, então ele não sobreviveria no nosso corpo. Nosso corpo tem 36,5. Então, tem uma falta de lógica, uma falta de coerência em algumas notícias, e a gente não pode ficar à mercê delas. A gente tem que ir a fundo, tem que estudar, porque a religião, a doutrina espírita, ela é doutrina, porque ela é religião, ciência e filosofia. Pelos fluidos, será possível identificar a natureza dos espíritos. Olha que interessante esse trecho. O bom espírito causará bem-estar ao médium, dará tranquilidade e paz ao ambiente, proporcionará, algumas vezes, odores agradáveis. É tão interessante nessa parte, lembrei do meu pai, que muitas vezes ele fala assim, hoje eu estou sentindo cheiro de flores. Que bom, pai, nessa hora, assim, provavelmente tem algum espírito aí perto do senhor, com uma elevação superior para poder auxiliar no que for necessário.
Mas muitas vezes também a gente sente também sensações desagradáveis, que eu acho que é a maioria das vezes, pela nossa vibração, pela nossa rotina do dia, pela falta de vigilância dos nossos pensamentos, né? E aí vem falando aqui no parágrafo seguinte: o espírito em grau de evolução muito negativo causa mal-estar, assim como inquietação no ambiente. Quantos de nós, muitas vezes, não temos essa sensação de chegar em algum lugar e ver que aquele ambiente estava um pouco mais pesado, de ver que a gente sentiu ali uma vertigem, um mal-estar, um cansaço fora do normal. Então, nesse momento, cabe nós, estudantes da doutrina espírita, elevar nosso pensamento em prece, elevar nosso pensamento em atitudes boas, Vigiar mais para que a gente não fale nada, ou não faça nada que vá ali dar uma explosão de cólera ou alguma coisa assim. Porque nesse momento são irmãos que precisam da gente também. Muitas vezes ele está perto de nós pela nossa afinidade, outras vezes porque foram nossos companheiros de outras vidas. E naquele momento, ele também está precisando de auxílio. Pela apresentação perispiritual, luminosa e respeitável, conhecer-á os espíritos superiores. Pela apresentação perispiritual, luminosa e respeitável, conhecer-se-á os espíritos superiores. A apresentação densa e a conduta irreverente indicam espíritos inferiorizados. Principalmente para nós que frequentamos as reuniões de desobsessão, que na nossa casa acontece na segunda-feira, a gente tem muito essa apresentação lá. Muitas vezes, você sente o ambiente propício, agradável, e outras vezes a gente sente que depois do trabalho estava pesado, estava carregado, Então, vai da necessidade da reunião de cada momento. Lembrando sempre, cada irmão tem algo positivo para nos passar. Aprendemos com os conselhos dos espíritos elevados, assim como aprendemos com a vivência dos espíritos inferiorizados, para que não cometamos os mesmos erros que eles já cometeram, tá? Anotemos, no entanto, que espíritos superiores podem, por vontade própria, apresentar o perispírito densificado a fim de realizar missão de auxílio em região de sofrimento. Aqui é interessante, porque quando nós, às vezes a gente tem uma mensagem e às vezes a gente passa pelo aquele critério da dúvida e tal, se a mensagem foi de um teor edificante, independente de quem assina, a gente não pode colocar em xeque, não pode colocar em dúvida, porque às vezes aquele espírito ele não conseguiu vir aqui e está lá presente naquele momento, psicografando ou passando a mensagem. Porém, ele tem ali recursos, assim como nós temos os nossos recursos à distância, eles também têm. Eles poderiam muito bem estar usando um intermediário, um médium. Então, não é porque é uma mensagem de elevação, que às vezes foi recebido num lugar um pouco mais simples ou num lugar que não tem o hábito de receber tal entidade, que não seja dela. Pode ser, sim. Ele pode ter usado outros recursos. Porque um espírito muito elevado, ele tem muitas vezes que abaixar demais a densidade dele para que possa entrar em contato com a nossa. Caracteres morais e psicológicos ajudam também na identificação. Olha só, caracteres morais e psicológicos ajudam também na edificação. Tem uma frase que eu gosto de falar muito aí para vocês. Não creais em todos os espíritos, verificai primeiro se ele vem de Deus. Aqui cabe como uma luva no nosso estudo de hoje, porque todos os espíritos eles vêm de Deus, são criaturas de Deus. Porém, tem uns que não trazem a palavra de Deus, que não trazem os traços morais e psicológicos de acordo com a necessidade de amar ao próximo, de acordo com a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, são nesse teor de mensagem que a gente verifica se aquela mensagem ela veio de Deus ou não. Então, não creais em todos os espíritos, verificai primeiro se ele vem de Deus. Isso vale para o espírito encarnado ou para o desencarnado. Certos espíritos podem ser reconhecidos pelas ideias e sentimentos,
hábitos, citação de fatos ou conformidade caligráfica. Aqui, então, cabe os estudos, né? Muitas vezes, isso aqui não é assim, é um pouco mais criterioso, porque alguns, eles vão estar te passando alguns hábitos que eles têm. Por exemplo, nas reuniões de segunda-feira, a gente consegue identificar quando às vezes, a manifestação de algum sacerdote, quando algum pastor, alguém que chega, dependendo do palavreado dele, dependendo do modo com que ele se apresenta. Citações de fatos ou conformidade. Aqui na conformidade caligráfica seria a psicografia, que uns identifica porque se escreve com a mesma caligrafia no caso do espírito, né? Daqui a pouco a gente vai estudar como chama essa mediunidade. Não vale colar, não vale ir atrás da folhinha para ler agora não, tá? Já tá valendo como não tendo que buscar recursos agora não, tá? A gente tá aí já em plena reunião. Não é fácil a identificação das entidades, dados que podem elas disfarçar ou ocultar sentimentos e alterar a forma de apresentação sobre o ponto de vista anatômico. Não é fácil a identificação das entidades, dado que podem elas disfarçar ou ocultar sentimentos e alterar a forma de apresentação sobre o ponto de vista anatômico. Aqui eu acredito muito, tá? Às vezes não estou falando, às vezes eu não estou certa, mas aqui eu acredito muito que essa condição é mais adotada por espíritos inferiorizados, que ainda não têm uma elevação. O espírito elevado, ele não vai buscar dessas artimanhas para poder de uma certa forma, não te enganar, mas de uma certa forma disfarçar. Ele não precisa usar esses recursos, tá? Eu acredito aqui que às vezes um espírito que queira te convencer que a mensagem dele é verdadeira, tal, ele pode falar que é de uma falange espiritual e não ser, ele pode falar que é fulano e não ser. Agora, o espírito de luz, muito raro, ele vai se identificar. O estudo e a experiência, sobretudo a pureza de propósito nas reuniões de intercâmbio, inspirado pelo desejo de servir em nome do Divino Mestre, colaboram valiosamente no sentido de reduzirem as possibilidades de engano da identificação. Então, aqui vem falando do nosso trabalho de segunda-feira, que é o trabalho da desobsessão, né? Nessas reuniões de intercâmbio, aonde o nosso propósito maior é servir, é auxiliar, principalmente a esses nossos irmãos sofredores, é ser instrumento da espiritualidade, independente se fulano é João, Maria, José, independente disso. O amor cobre não apenas a multidão dos nossos pecados, mas também a nossa carência quanto ao discernimento. Olha que lindo esse fechamento. O amor cobre não apenas a multidão dos nossos pecados, mas também a nossa carência quanto ao discernimento. Então, que o amor de Deus me cubra também, né? Caso eu não soube interpretar de acordo com a necessidade da nossa reunião, dos nossos integrantes, que o amor de Deus também possa cair sobre nós nesse momento, nos dando a luz necessária para discernir, para interpretar e para colocar em prática aquilo que a gente vem vivenciando, né? E que a gente possa ter o discernimento, principalmente para ler as notícias desse momento que a gente está passando e saber selecionar aquela que cabe na nossa vida de modo produtivo e aquela que não cabe na nossa vida, que a gente não passe lá para frente pelo WhatsApp, que a gente não publique em Face e nenhuma das redes sociais, que a gente possa dar ali sempre preferência para o bem, seja noticiado, seja falado, seja praticado, em tudo na nossa vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre.